Eu tenho visto que o torcedor do Cruzeiro tá muito consciente em relação ao momento do clube. Tá entendendo. E a cobrança vem justamente pelo discurso da diretoria de planejamento. E não queremos nada passageiro. Cara, então, também pelo futebol. Então, assim, seu discurso, ele vai ao encontro, e não de encontro, vai ao encontro que a torcida tá pensando. De fato, você tá reproduzindo o que eu tenho ouvido dos cruzeirenses. Porque você pega, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Vamos fazer um retrospecto bem rápido aqui sobre algumas situações. Primeira rodada é contra o Corinthians. O Corinthians tá mal no Campeonato Brasileiro, mas, salvo engano, na Sul-Americana tá indo bem, né? Acho que se classificou ou foi eliminado? Foi eliminado, né? Não, o Corinthians tá na Sul-Americana Tá na Sul-Americana ainda, né? É. Então vamos aqui, ó. Cruzeiro, Campeonato Brasileiro. Cruzeiro estreia contra o Corinthians e perde de 1-0. E aí, ok, é fora de casa, não é nenhum absurdo você perder pro Corinthians, né, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, das partidas, né? Só buscar aqui, cara, que só que tem aqui os jogos. Né, vamos lá. Cruzeiro estreia contra o Corinthians, perfeito, né? Perde de 2-1. E aí, você, ok, perdeu fora de casa. O Grêmio tá muito bem colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. A gente ganha de 1-0 dentro de casa, né? Depois a gente enfrenta o Náutico numa Copa do Brasil, consegue aquela classificação, ganha do Bragantino fora de casa de 3-0. Um grande jogo do Cruzeiro. Grande jogo do Cruzeiro. Mas até aqui, nós enfrentamos o Corinthians, que tá mal, mas enfrentar o Corinthians fora de casa é uma pedreira, ganhamos do Grêmio dentro de casa. Pegamos o Bragantino, ganhamos de 3-0 fora de casa. Tudo bem com aqueles... É um ótimo resultado. Justo, mas também teve aquelas nuances de expulsão pro time do Bragantino no início do jogo, mudou um pouco. Mas é um bom resultado. Aproveitamos o momento ruim do Santos, que tá péssimo no campeonato, e ganhamos também do Santos, dentro de casa. Dentro de casa, né? Independência. Pegamos o Fluminense, que hoje é um time com, né, um elenco qualificadíssimo, né? Mas, enfim, 2-0. Ganhamos de 4-0 do América. O América, que há alguns anos vinha sendo um time a ser respeitado no Campeonato Brasileiro, mas foi um time que, beleza, enfrentamos o Grêmio na Copa do Brasil. Né? Esse é o primeiro jogo ainda. Quando a gente enfrenta o Cuiabá, me liga um sinal de alerta. Porque eu vi um futebol horroroso do Cruzeiro. E aí começa uma situação estranha, porque a gente perde pro Cuiabá, empata jogando bem com o Flamengo fora de casa, perde pro Atlético jogando melhor que o Atlético, né? Empata com o Bahia, vem a derrota pro Fortaleza e ganha do São Paulo. Até aqui uma campanha que talvez o grande tropeço tenha sido a derrota pro Cuiabá, porque o clássico é clássico. Você pode ganhar ou pode perder. Estando pode melhor ou não, Você pode ganhar pra caramba, você pode jogar pra caramba e perder, como pode jogar mal, como o Atlético fez e ganhar. Já viu vários jogos assim. Então eu diria que a crise do Cruzeiro, realmente, ela começa a vir depois do jogo com Curitiba pra cá. Que aí cria-se realmente uma grande crise. Porque até aqui, fora o jogo contra o Cuiabá, é uma campanha aceitável. Aceitável. Mas aí o Cruzeiro não faz gol contra o Curitiba, perde pro Goiás, deixa a vitória escapar contra o Atlético Paranaense, perde pro Palmeiras fora de casa, empata com o Corinthians dentro de casa com erro, perde pro Grêmio de 3-0 com aquele jogo bagunçado e aí o Pepa acaba caindo. Né? Nessa etapa aqui, também por causa do número de jogos que não ganha, é onde a coisa começa a ficar mais complicada. Então, por exemplo, quando falaram que ia ter um time competitivo, até uma certa parte do campeonato, estou mostrando com os números, o time era um time competitivo. Era um time que estava correspondendo mediante aquilo que a gente falou, salvo o resultado contra o Cuiabá. Agora, contra o Goiás, você deixar o ponto escapar contra o Goiás, que está atrás da gente na tabela, contra o Curitiba, deixar o ponto escapar, perder como perdeu pro Palmeiras, sabe? No último minuto você dá aquele mole daquela bola lá, sabe? Que você volta com o empate do Palmeiras, mano, voltei em empate contra o Palmeiras. É ponto somado contra... Que pra mim é o franco favorito a ser campeão da Taça Libertadores da América. É o melhor time da Taça Libertadores da América, é o time do Palmeiras, hoje. Enfrentamos de igual para igual. E aí veio o resultado contra o Corinthians com falha individual novamente. Aí, meu amigo, é insustentável. Quando o Pepa vai pro microfone e fala aquilo que ele falou, se eu pudesse substituir os 10, mano, você tá jogando pro elenco, responsabilidade que também é sua. Então, até um certo ponto, tava aceitável. Mas quando você perde ponto pra Goiás, pra Curitiba, pra Cuiabá, que é o que me deixa mais irritado, são 9 pontos, cara. 9 pontos, sabe? 9 pontos não, porque a gente empata com o Curitiba, se eu não me engano, né? Então, e o Curitiba, a posição que o Curitiba tá na tabela, cara. Hoje é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Né? A gente empatar com o Curitiba é inadmissível.